Mais de 20 pessoas morreram na passagem do furacão Irma pelas ilhas do Caribe. No início da noite, ele voltou a ganhar força e deve chegar aos Estados Unidos na madrugada de domingo como categoria 5, que é o nível com maior potencial de destruição. Nossos enviados especiais Sandra Coutinho, Fernanda Saviolo e Orlando Moreira acompanham na Flórida a operação para retirar milhões de moradores. A praia mais famosa dos Estados Unidos está fechada. Mesmo assim, alguns ignoraram as ordens e aproveitaram os últimos momentos tranquilos em Miami Beach antes da chegada do Irma. A Flórida vai ser atingida em cheio pelo furacão. 680 mil moradores de Miami receberam ordem para deixar as casas. É a maior operação de retirada da história da cidade. Miami ficou parecendo uma cidade fantasma. O medo se justifica. Há 2 dias, o Irma deixa destruição nas ilhas do Caribe por onde passa. Barbuda teve 90% das construções danificadas ou destruídas. A ilha de São Martinho foi praticamente devastada. O Irma também atingiu Antígua, Anguila, São Bartolomeu, as Ilhas Virgens, Porto Rico, República Dominicana, Turks e Caicos, Cuba e Bahamas. E algumas dessas ilhas agora se preparam para a chegada de outro furacão, o José. Na Flórida, o cubano Miguel se preparou para o pior. Reforcei todas as portas e janelas, mesmo que tiver inundação. Acho que a casa está protegida, diz ele. Cerca de 300 mil brasileiros vivem aqui na Flórida. Muitos deixaram o estado em busca de lugares seguros para se abrigar do Irma. Mas alguns decidiram ficar e vão enfrentar um dos furacões mais fortes que já passaram por aqui. Aline e Marco se mudaram para Miami há 1 ano e nunca viram nada parecido, mas estão confiantes. Primeiro porque a gente confia na casa e acho que aqui não é uma área que vai ter muito problema. Mas segundo, não tem para onde ir. Então a gente falou, não, vamos fechar a casa, comprar todas as coisas e acho que está tranquilo. A despensa também está abastecida. A gente comprou aqui bastante água, não tinha mais água normal, então a gente teve que comprar o que tinha, água com gás. Essa é a última etapa dos preparativos. A gente vai encher a banheira porque se falta água, pelo menos tem alguns dias para as crianças tomarem banho. Tudo que estava no jardim veio para a sala. Júlia e Arthur, de 3 e 5 anos, encaram tudo como se fosse uma grande aventura. Olha, acho que aqui a gente vai ficar bem protegido, não vai, Arthur? Sim. Você garante? Me garante. Um terremoto fortíssimo atingiu o México na madrugada de hoje. Até o momento, as autoridades confirmaram 61 mortes e ao menos 200 pessoas ficaram feridas. A bandeira do México continuou de pé, mas o prédio ficou desfigurado. A força da natureza veio como um bombardeio sobre o sul do país. Em algumas cidades, as construções agora se dividem entre o que caiu e o que quase caiu. Este é o estado de Oaxaca. Ele e Chiapas são as áreas mais próximas ao epicentro. O tremor de 8,2 graus foi no Oceano Pacífico às 11h49 da noite, hora local. E também foi sentido na Guatemala. Desde então, já houve perto de 400 tremores secundários. Na cidade do México, a quase 800 quilômetros do epicentro, as lâmpadas balançaram. O chão e as paredes tremeram e muitos mexicanos saíram assustados. Anaí disse, ouvi o prédio fazendo barulho, as luzes apagaram, nunca vivi algo assim. Nesse hotel, os hóspedes desceram para o saguão de entrada. Os bombeiros correram para as áreas mais atingidas e escavaram em busca de vítimas. Essa família perdeu alguém, mas não achou caixão para ela, e o corpo ficou ali em cima da mesa. Muitas pessoas, sem saber por onde recomeçar, ficaram no meio da rua, olhando para as casas destruídas. Como o epicentro foi no mar, chegou a ser emitido um alerta de tsunami para o México e vários países do Pacífico. Mas não há notícia de ondas gigantes que tenham tornado a tragédia ainda pior. Foi o terremoto mais forte no México em pelo menos 100 anos. E o quanto foi destruído, o governo ainda não é capaz de dizer. O ex-ministro de Michel Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB, voltou hoje para o regime fechado. A Justiça decretou a prisão preventiva de Gedel
3 dias depois de o Brasil ficar boquiaberto com a descoberta de uma fortuna em dinheiro vivo num apartamento ligado ao ex-ministro em Salvador. Gedel cumpria a prisão domiciliar por atrapalhar investigações sobre fraudes na Caixa Econômica. Eram 10 para as 6 da manhã quando a Polícia Federal chegou ao prédio onde mora o ex-ministro Gedel Vieira Lima, no bairro Nobre de Salvador. Um vendedor ambulante e um funcionário do condomínio foram chamados para servir de testemunhas. 1 hora depois, Gedel foi levado pela Polícia Federal. A PF também fez buscas no apartamento da mãe dele, Marluce Vieira Lima, que mora no mesmo prédio. Logo em seguida, outra equipe deixou o local levando um malote. Nesta casa de um condomínio em Lauro de Freitas, na região metropolitana, a polícia prendeu Gustavo Ferraz, amigo e aliado político de Gedel, e também fez buscas. Ele era diretor da Defesa Civil de Salvador desde o começo do ano e foi exonerado hoje logo após a prisão. Gustavo é advogado, tem 50 anos e também é do PMDB. Ele já exerceu vários cargos públicos e foi candidato a vice-prefeito de Lauro de Freitas no ano passado. A polícia identificou fragmentos de digitais dele e de Gedel no material que foi apreendido. Na terça-feira, 51 milhões de reais foram encontrados num apartamento deste prédio em Salvador, que foi emprestado ao ex-ministro. A Polícia Federal e o Ministério Público pediram as prisões preventivas e a busca e a apreensão para evitar a destruição de provas importantes nas investigações. A PF já tinha descoberto que havia uma pessoa ajudando Gedel na movimentação das malas de dinheiro. Os mandados de prisão e busca foram expedidos pelo juiz Valisney Oliveira, da Justiça Federal de Brasília. No apartamento, segundo a Justiça Federal, também foi encontrada uma fatura em nome de Marinalva Teixeira de Jesus, que trabalha com o irmão de Gedel, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB. Ainda de acordo com a Justiça, o dono do imóvel, Silvio Silveira, disse que emprestou o apartamento ao irmão de Gedel, o que foi confirmado pela administradora do condomínio. As malas onde estavam o dinheiro foram colocadas numa caminhonete da Polícia Federal e levadas para o aeroporto. As provas seguiram para Brasília junto com o ex-ministro e Gustavo Ferraz. Os dois embarcaram para a capital federal no começo da tarde. A prisão de Gedel Vieira Lima trouxe uma preocupação ao Palácio do Planalto, que agora teme uma possível delação premiada. O presidente Michel Temer não comentou o assunto. A primeira manifestação do presidente hoje foi nas redes sociais. Demonstrou solidariedade às vítimas do terremoto no México, além dos atingidos pelo furacão no Caribe. Mas é outro desastre que realmente preocupa Michel Temer. Tem nome, sobrenome e está a poucos quilômetros do Planalto, na Papuda. Gedel Vieira Lima. Mas sobre isso, silêncio absoluto. Formalmente, os interlocutores de Temer dizem que a prisão de Gedel já era esperada e que os fatos não devem atrapalhar a agenda do governo no Congresso. Alguns aliados mais francos admitem que o alívio causado pela reviravolta na delação da JF foi interrompido com a prisão de Gedel. Isso, somado à delação do doleiro Lúcio Funaro, aumenta a tensão no entorno do presidente. Gedel é apontado como um dos arrecadadores do PMDB de Temer. Operava com a JBS, usava o doleiro Funaro e sabe muito sobre os esquemas do partido. E, para piorar, todos sabem que Gedel não tem temperamento para aguentar calado. O Planalto teme a possibilidade de uma delação. Aliados calculam que Gedel pode dizer que agia só ou a serviço de quem estava nessa empreitada milionária. Nos bastidores, sabe-se que é muito difícil descolar Gedel da imagem de Temer, amigo e até poucos meses ministro do governo Temer, bem próximo do gabinete presidencial, como os outros PMDBistas, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral. Mas para não passar recibo da preocupação,
Temer foi aconselhado a ignorar os fatos. Logo que o amigo Gedel chegou preso a Brasília, o presidente divulgou um vídeo destacando os fatos positivos da semana. No Brasil, a semana foi repleta de boas novas. Notícias que confirmam a nossa caminhada na recuperação da economia. Se não, vejamos. A inflação sob controle, 2,46% ao ano, a menor taxa desde 1999. Governar mesmo diante de momentos adversos, não se omitir. Enfrentar a realidade é não pensar em si, mas no futuro das pessoas e do país. O que mais me encoraja e dá força para enfrentar os desafios é sentir na sociedade o desejo de corrigir os erros das administrações anteriores.